Então, pessoal, vamos retornar nessa parte de áreas. E agora a gente vai entrar numa parte que é importante, também é um complemento, toda essa parte de áreas são importantes, é bem importante, na verdade, né? Então, a área dos polígonos regulares. O que é que nós precisamos lembrar, né? Que um polígono é regular quando? Quando todos os lados tiverem a mesma medida e todos os ângulos tiverem a mesma medida. Lembrando que quando todos os lados têm a mesma medida, é um polígono de que tipo? Equilátero. E quando todos os ângulos tiverem a mesma medida, é um polígono chamado de equiângulo. Se for equilátero e equiângulo, aí ele é regular. Excepcionalmente o triângulo, uma coisa já garante outra. Então, se você tiver ângulos iguais no triângulo, tem lados iguais, ou seja, lados com a mesma medida. Quando nós trabalhamos com polígonos regulares, quem está perdido pode abrir aí, se quiser, na página 351, ok? Então, quando nós trabalhamos com polígonos regulares, existe uma distância que é a distância do centro do polígono para o lado. Essa distância tem um nome. Que nome é esse, Kenji? Essa distância é chamada de apótema. Então, AP é o apótema. O apótema é a distância do centro do polígono para o lado. O que é que esse apótema faz? Divide o segmento, o lado ao meio, e forma 90 graus. Então, se a distância para qualquer lado é a mesma, que é o apótema, eu poderia pegar do centro desse polígono e ligar para os vértices. Quando eu ligo para os vértices, o que é que nós estamos obtendo? Nós estamos obtendo, ou melhor, dividindo a figura original em 3 outros triângulos congruentes. O que é que eu posso afirmar? Que a área do triângulo equilátero, eu poderia calcular a área de um triângulo desse e multiplicar por quanto? Por 3. Então, como a área de todo e qualquer triângulo pode ser calculado por base vezes altura sobre 2, como tem 3 triângulos iguais a esse, então isso vezes 3. Essa é a área. Se nós fizermos a mesma coisa com o quadrado, pegarmos a distância do centro do quadrado para os lados, mais uma vez, essa distância é chamada de apótema. Então, se eu pegar do centro do quadrado e ligar para cada vértice, você está dividindo a figura em 4 triângulos congruentes. E a área de cada triângulo desse, se eu calcular a desse triângulo e multiplicar por 4, vai dar a área do quadrado inteiro. Como isso aqui é um quadrado de lado L, a área desse triângulo aqui em destaque, ó, eu vou calcular como base vezes altura dividido por 2, área desse triângulo. Quantos triângulos iguais a isso eu tenho? 4. Então, isso vezes 4. E eu posso dar continuidade a isso a todos os outros polígonos. O que é que nós observamos? Que L mais L mais L, 3 L's do triângulo, equivale ao quê? Ao perímetro. E o perímetro é simbolizado por 2P. Então, quando eu pego o perímetro, que é 2P dividido por 2, esse resultado é chamado de semiperímetro, que nós simbolizamos por P. Então, em destaque de azul, o azul é o P, que é o semiperímetro, e o A é o apótema. Se eu pego L mais L mais L mais L, a medida dos 4 lados, a soma dos 4 lados no quadrado, isso mais uma vez é o perímetro. E a soma desses 4 lados é simbolizado por 2P. Se eu pego 4L, que é 2P, e divido por 2, esse negócio de azul será o perímetro. Então, vai ficar P vezes A. E isso a gente consegue dar extensão para qualquer polígono, ou seja, polígono regular. Ou seja, a área de um polígono regular, claro,
A do quadrado pode ser calculado por L ao quadrado. A do triângulo equilátero pode ser calculado por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A do hexágono regular pode subdividir em 6 triângulos equiláteros, mas numa linguagem geral, a área do polígono regular pode ser escrito como semiperímetro vezes o apótema. Fechado? Beleza? Se você der continuidade ou então até mesmo observar o quadro, nós observamos que à medida que você vai aumentando o número de lados do polígono, ele tende a ficar formato de um círculo. É o que acontece com aquelas festas de criança, ou então quando você vai a uma boate, você vê aqueles globos com vários micro espelhinhos colados, e quanto menor o espelho, claro, vai me dar mais espelhos para compor a figura, então vai ter um formato esférico. Então, se eu sair aumentando a quantidade de lados de tamanha forma, que o pessoal diz assim, que eu pego a quantidade de lados, aumento tanto, tendendo ao infinito, vai gerar o quê? Uma circunferência, um círculo. Então, muitos professores chamam o círculo como um polígono regular, onde a quantidade de lados tende ao infinito. Se o círculo é um polígono regular, onde a quantidade de lados tende ao infinito, se é um polígono regular, eu posso escrever por P vezes A. O que é isso? A área dele. Então, a área do círculo seria P vezes A. O que é P? P é o semiperímetro. O perímetro de uma circunferência vale 2πr. O semiperímetro é a metade de 2πr. Então, seria 2πr dividido por 2. 2πr dividido por 2 ia ficar πr. E quem é A aqui? A seria a distância do centro para o lado, que seria qualquer ponto na borda. E a distância do centro para o lado do círculo significa o quê? O raio. Então, ia ser πr vezes r, πr ao quadrado. Só para relembrar, se a área do círculo é πr quadrado, o que é que você observa? À medida que o raio aumenta, a área aumenta, não é verdade? Então, a área está em função do raio, não é verdade? Mas eu posso dizer que a área é diretamente proporcional ao raio? Não. Por que não, Kish? Se você parar para analisar aqui e sair escrevendo raio e área, se o raio for 1, 1 ao quadrado dá 1 vezes π deu π. Se o raio for 2, 2 ao quadrado dá 4 vezes π, 4π. Você já observa que essas figuras não são proporcionais. Porque se fossem, se o raio duplica, a área deveria o quê? Duplicar. Mais uma vez, existe uma relação direta entre o raio e a área, mas não são de grandezas proporcionais. Por quê? Porque grandezas proporcionais, se um duplica, o outro duplica. Fechado? Mas se nós tivéssemos pego o quadrado do raio, aí o que é que acontece quando a gente pega o quadrado do raio? Quando eu pego o quadrado do raio, se o raio for 1, 1 ao quadrado dá 1. Se o raio for 2, 2 ao quadrado dá 4. Se o raio for 10, a área seria 10 ao quadrado, 100π. E o quadrado do raio ia ficar quanto? 10 ao quadrado, 100. Então, você observa que nesse caso aqui, as grandezas são diretamente proporcionais. Porque se o quadrado do raio quadruplica, a área quadruplica. Se o quadrado do raio aumenta multiplicando 25 vezes, a área também aumenta 25 vezes. Então, a área é diretamente proporcional a quem? Ao quadrado do raio. Se nós lembrarmos, formos recapitular, quando grandezas são diretamente proporcionais, você lembra? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão entre elas dá uma constante. Ou seja, o resultado da divisão, o quociente for constante. Se eu pegar a área do círculo, que é πr quadrado, se eu dividir todo mundo por r quadrado, vai ficar área sobre r quadrado
Se aqui eu dividir por r quadrado, aqui também vai ficar π. Π varia? Não, π é uma constante. Então, a divisão, o quociente entre a área e o quadrado do raio dá uma constante. Então, pode dizer que a área e o quadrado do raio são grandezas diretamente proporcionais. Já que estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, por que não lembrar quando são inversamente proporcionais? Você lembra? Se diretamente proporcional, a divisão dá uma constante, inversamente proporcional, o que é constante? O produto. Tá bom? Só para lembrar. Seguindo toda essa trajetória de áreas, podemos dar continuidade e analisaremos agora o quê? Fragmentos da parte de áreas. Eu não entendo isso, gente. Ao invés de calcular a área do círculo, eu vou calcular a área de fração do círculo. Quando você pega um setor circular, o que seria um setor circular? Numa linguagem bem popular, um setor circular seria como se fosse uma fatia de pizza. Imagina que eu tenho um círculo. Essa medida aqui, que medida é essa do círculo? É o raio. E essa também é o raio. Esse ângulo, cujo vértice está no centro da circunferência, é chamado de ângulo central. E essa fatia de pizza, que é o setor circular. Você concorda que esse setor circular, a área varrida por tal setor, é proporcional ao ângulo central? Se você me disser que não, ou então não entende por quê, observe aqui, ó. Se o ângulo central for de 90 graus, então associando ângulo e área. Se o ângulo for de 90 graus, essa área equivale a que fração do círculo? 1/4 da área do círculo. Se eu tivesse pego agora um ângulo de 180 graus, a área seria que fração do círculo? Meio círculo. Observe que quando o ângulo dobra, a área dobra. Então, nós podemos afirmar que a área do círculo é proporcional, a área do setor circular é proporcional ao ângulo central. Então, se é proporcional, nós podemos fazer o quê, pessoal? Uma regra de 3. Só se pode fazer regra de 3 com grandezas proporcionais. Então, fazer uma regra de 3 entre o ângulo central e a sua área. Observe. Se eu tivesse um ângulo completo, em graus seria quanto? Desculpem. 360 graus. Ao invés de ser em graus, se fosse em radianos, quanto é um giro completo? 2π radianos. Então, um ângulo de 2π radianos vai ter a área do giro completo. E essa área do giro completo é a área do círculo, que vai ser π raio ao quadrado. Se eu tivesse um ângulo alfa, também tem que ser em radianos, você vai ter uma área chamada área do setor. Se você compreende, honestamente, não vale a pena decorar. Eu nunca decoro essa fórmula e sempre você consegue fazer uma regrinha de 3 rapidinho. Como se o ângulo diminuir, a área também diminui da mesma proporção, é uma regra de 3 direta, eu posso fazer meios pelos extremos. Então, 2π vezes a área do setor é igual a πr quadrado alfa. Π é o fator multiplicativo dos dois lados, ou então eu posso dizer que 2π está multiplicando, veio dividindo. Então, a área do setor vai ser πr quadrado alfa sobre 2π. Π em cima, simplifiquei com π embaixo. Então, a área do setor
pode ser obtido como r² alfa sobre 2. Lembrando que esse ângulo é em radianos. Kenji, qual a diferença se eu tivesse trabalhado em graus? Você vai fazer a mesma coisa. Sendo que ao invés de usar 2π radianos, nós utilizaríamos o quê? 360 graus. Fechado? Brevemente a gente tem que incluir o resto.